Olá, aqui é a Helga do canal Desde Espanha. Hoje trago para vocês uma entrevista profundamente reveladora e necessária, concedida por Monsenhor Carlo Maria Viganò, arcebispo e ex-núncio apostólico nos Estados Unidos. Essa entrevista, conduzida pelo jornalista Arkady Mamontov, que foi ao ar em 14 de maio de 2023 na TV russa Rossiya 24, aborda temas urgentes que afetam não apenas a Igreja, mas também a ordem mundial e a luta pela preservação dos valores cristãos. Monsenhor Viganò, com a clareza e firmeza que o caracterizam, discorre sobre as interferências políticas nos assuntos da Igreja, os planos de grupos globalistas para subverter a fé e a moral e a perseguição sofrida pelos cristãos que permanecem fiéis à tradição. Ele também analisa a situação na Ucrânia naquele momento, destacando como conflitos religiosos e políticos são manipulados para servir a interesses escusos, muitas vezes ocultos da opinião pública. Essa entrevista é um alerta e um chamado à vigilância. Vivemos tempos em que a verdade é distorcida, a fé é atacada e a unidade da Igreja é minada por aqueles que buscam destruir os alicerces da civilização cristã. Assistam com o coração aberto e a mente atenta, pois as palavras desse pastor ressoam como um eco dos profetas de outrora, chamando-nos à conversão, à oração e à ação em defesa da Santa Igreja e dos valores eternos que ela guarda. Mas antes de ler a entrevista, quero pedir-lhe que dê um like, inscreva-se no canal, se ainda não está inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Vamos agora à entrevista na íntegra. Entrevista de Arkady Mamontov com Monsenhor Carlo Maria Viganò, arcebispo, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos da América para a TV Rossiya 24. Pergunta do entrevistador. Segundo o senhor, o que provocou o conflito religioso na Ucrânia? Resposta de Monsenhor Viganò. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer a Arkady Mamontov, ao doutor Dmitry Toropov e ao Conselho Editorial da Rússia por me convidarem para esta entrevista. Um cumprimento a todos vocês e aos seus telespectadores. Ao analisar os acontecimentos, sabemos que a crise ucraniana foi planejada durante anos, desde antes do Euromaidan. Obviamente, o Estado Profundo americano, por meio do Departamento de Estado e da CIA, não foi alheio a essa operação de mudança de regime. Aqueles que agiram com tanta despreocupação, interferindo nos assuntos internos de um Estado soberano, consideraram que a questão religiosa era instrumental para a desestabilização interna da Ucrânia. Para alcançar esse objetivo, eles também atuaram, com muita antecedência, nessa frente. Como, então, provocar um conflito religioso? Simplesmente fazendo com que a Igreja Ortodoxa Ucraniana se separasse, canonicamente, da Igreja Russa e fosse considerada autocéfala. Sabemos que, em 2018, o Departamento de Estado americano destinou 25 milhões de dólares ao Patriarca de Constantinopla, como incentivo para o reconhecimento da autocefalia da Igreja Ucraniana em cisma com a Igreja Russa, o que Bartolomeu concedeu em janeiro de 2019. Naquele momento, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, com uma interferência nos assuntos internos da Igreja Ortodoxa, expressou o apoio dos Estados Unidos à Igreja Ucraniana. Pergunta do entrevistador. O Patriarca de Constantinopla tinha o direito de conceder a autocefalia à Igreja Ortodoxa Ucraniana não reconhecida, apesar de já existir na Ucrânia uma Igreja Ortodoxa do Patriarcado de Moscou que atendia pastoralmente a grande maioria dos cidadãos ortodoxos desse país? Resposta de Monsenhor Viganò. Na minha opinião, a questão não é se o patriarcado tinha o direito de conceder a autocefalia, mas sim por que o fez. Se me permitem traçar um paralelo com a Igreja Católica, acredito que Jorge Mário Bergoglio realizou uma operação semelhante em relação às dioceses alemãs no recente sínodo sobre a sinodalidade. Ele criou as condições prévias para um cisma, ao permitir que as dioceses
tivessem uma autonomia em matéria doutrinal e moral que elas não possuem nem podem possuir. Os bispos dessas dioceses aprovaram a bênção de uniões homossexuais, a concessão de funções ministeriais a mulheres e a legitimação da ideologia LGBTQ e de gênero. E agora, quando alguns poucos bispos corajosos se levantam contra esses desvios, a Santa Sé se cala, porque era exatamente isso que se pretendia. Estamos diante de um plano subversivo, executado por aquele a quem Cristo constituiu como cabeça da Igreja para confirmar os irmãos na fé, e não para difundir heresias e vícios. Ele tem esse direito? Não. Os bispos alemães têm esse direito? Não. Porque a autoridade do Papa e dos bispos está vinculada à verdade ensinada por Cristo e é nula quando se afasta dela. Considero que o patriarca de Constantinopla agiu da mesma forma, com os mesmos objetivos e inspirado pelos mesmos poderes. Pergunta do entrevistador. Não é segredo que todas as decisões em Kiev são tomadas após consultar os Estados Unidos. Hoje, estamos vendo monges serem expulsos do mosteiro das Grutas de Kiev. O senhor não acha que isso viola os princípios dos direitos e liberdades religiosas que esses mesmos estados defendem? Resposta de Monsenhor Viganò. A perseguição contra os monges, o clero e até mesmo os fiéis ligados ao Patriarcado de Moscou por parte do governo de Kiev demonstra que a operação é de natureza política. Além disso, como o senhor mesmo reconhece, as decisões de Kiev são sempre tomadas seguindo instruções do Estado Profundo americano. Se a questão fosse exclusivamente religiosa, o Estado deveria permanecer neutro, como deveria ocorrer em países que se autodenominam laicos e afirmam que Estado e Igreja são independentes e soberanos. Se o governo de Kiev considera a Igreja Russa na Ucrânia como uma extensão do governo russo, ele revela, ao mesmo tempo, sua convicção de que a Igreja Ortodoxa Ucraniana é, por sua vez, uma igreja de Estado submissa ao governo e que, portanto, pode desempenhar um papel de controle sobre os fiéis ucranianos. E isso é exatamente o que Pequim fez com o acordo secreto com a Santa Sé, nomeando bispos pró-governo e comunistas como líderes de dioceses, enquanto continua impunemente a perseguição contra os fiéis da Igreja Católica Romana. Pergunta do entrevistador. Iniciam-se processos criminais contra sacerdotes na Ucrânia. Alguns são privados de sua cidadania ucraniana. Paróquias são tomadas por cismáticos. Onde isso vai terminar? Resposta de Monsenhor Viganò. Esses fenômenos sempre ocorreram ao longo da história. Quando o poder civil se sente ameaçado pelo poder eclesiástico, penso, por exemplo, no que aconteceu durante a Revolução Francesa e novamente em 1848 na França e Itália, ou na Rússia comunista de Stalin, ou no México no final dos anos 1920, ou na Espanha nos anos 1930. A perseguição ao clero é uma das primeiras formas pelas quais a autoridade civil tenta reprimir a dissidência. Além disso, os cristãos sempre foram perseguidos por regimes totalitários, porque o evangelho é considerado perigoso por aqueles que querem substituir a lei de Deus pela lei dos homens. O que estamos vendo hoje na Ucrânia é apenas mais um capítulo dessa luta secular entre a verdade e o poder mundano. No entanto, a história também nos mostra que a igreja perseguida sempre renasce mais forte. Os mártires semeiam a fé com seu sangue, e nenhum regime, por mais cruel que seja, consegue extinguir a luz de Cristo. O que acontecerá? A igreja sofrerá, mas no final prevalecerá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Enquanto isso, cabe a nós, bispos, sacerdotes e fiéis, permanecermos firmes na fé, custe o que custar. Pergunta do entrevistador. O senhor poderia citar os cismas da igreja que aconteceram na história do mundo e a que levaram? Resposta de Monsenhor Viganò. Citarei o caso emblemático do cisma anglicano, que nasceu não tanto de uma questão teológica, mas do desejo de Henrique VIII de se subtrair à autoridade espiritual do Romano Pontífice e se divorciar de sua legítima esposa, Catarina de Aragão. Com esse ato de prepotência do poder temporal sobre o espiritual, o soberano inglês se declarou chefe supremo na terra
da Igreja da Inglaterra, com a vantagem de se apropriar dos bens e das rendas que até então pertenciam à Santa Sé e de controlar as nomeações dos bispos. Uma operação semelhante havia ocorrido alguns anos antes na Alemanha, onde os príncipes alemães apoiaram o herege Martinho Lutero, não tanto porque compartilhassem seus erros doutrinais, mas porque viram neles um pretexto para se apoderar dos bens da Igreja. Tanto na pseudo-reforma protestante quanto no cisma anglicano, a autoridade civil se constituiu como um contrapeso eclesiástico à autoridade do Papa e dos bispos, para enfraquecer, assim, seu poder e reforçar o próprio. Esses cismas levaram não apenas à divisão religiosa, mas também a profundas consequências políticas e sociais, servindo frequentemente aos interesses de governantes e poderes temporais em detrimento da unidade da fé. O mesmo padrão se repete hoje, quando vemos autoridades civis e grupos de poder interferindo em assuntos eclesiásticos para fins políticos. A lição da história é clara. Quando a Igreja é instrumentalizada pelo Estado, o resultado é sempre a divisão e o enfraquecimento da fé. Pergunta do entrevistador: as autoridades seculares têm o direito de interferir nos assuntos da Igreja? Resposta de Monsenhor Viganò: respondo com as palavras de Cristo. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Este preceito nos ensina que a autoridade civil e a religiosa possuem campos de ação distintos e separados. De um lado, o bom governo do Estado para a harmonia dos cidadãos. De outro, o governo dos fiéis para sua santificação. São finalidades diferentes, uma temporal, outra espiritual. Mas ambas as autoridades devem ter Cristo como modelo, Cristo Rei para o governo civil e Cristo Pontífice para a Igreja. A revolução, tanto a do liberalismo maçônico quanto a do comunismo ateu, subverteu essa ordem social. Por isso, há 2 séculos, e mesmo antes, na Alemanha dividida pela heresia protestante, as autoridades seculares interferem nos assuntos da Igreja. Isso ocorre porque o poder temporal passou a ser derivado do povo, arrancando-o de Cristo. De um lado, divinizando o indivíduo, como quer a ideologia liberal. De outro, divinizando a coletividade, como quer a ideologia comunista. Hoje, testemunhamos a aliança entre esses 2 erros, que são teológicos, além de filosóficos e políticos, na divinização da elite sinárquica da nova ordem mundial, que une o relativismo liberal e o liberalismo econômico ao coletivismo socialista. E essa aliança infernal, que no Ocidente está destruindo o tecido social e religioso das nações, é necessariamente anticristã, porque nega o senhorio de Cristo sobre os indivíduos e as sociedades. É satânica, como recentemente destacou o presidente Vladimir Putin. Pergunta do entrevistador: as agências de inteligência dos Estados Unidos pretendem controlar as organizações religiosas? Resposta de Monsenhor Viganò: não conheço o envolvimento específico da administração Biden e dos serviços secretos nos acontecimentos religiosos na Ucrânia. Mas o que sabemos, pelos e-mails de John Podesta, divulgados nos últimos anos, é que o Estado Profundo americano desempenhou um papel decisivo em provocar uma revolução de cores dentro da Igreja Católica, chegando a apoiar uma mudança na doutrina e na moral, algo que seria alcançado substituindo o Papa Bento XVI por um Papa progressista. Lembrarão que às vésperas da renúncia do Papa Ratzinger, o lobby financeiro globalista havia bloqueado as transações bancárias do Vaticano e que, imediatamente após 11 de fevereiro de 2013, o sistema SWIFT foi reativado. A ação do Estado Profundo contou com a ajuda da Igreja Profunda, que, como admitiu o falecido cardeal Gottfried Daniels, então arcebispo de Malinas, Bruxelas, através do chamado Clube de St. Gallen, organizou a eleição de Bergoglio. Este, diferentemente de Bento XVI, está totalmente alinhado com a ideologia globalista. Portanto, não falaria de uma ação dos Estados Unidos como nação, mas sim daquela parte corrupta e subversiva, conhecida como Estado Profundo, que assumiu o poder nos Estados Unidos e em quase todas as nações membros da OTAN, da União Europeia, da OMS e do Fórum Econômico Mundial.
E esse mesmo raciocínio, em minha opinião, aplica-se também à Ucrânia, cujo regime corrupto, apoiado por movimentos extremistas de clara inspiração neonazista, submeteu-se à elite globalista por interesse próprio, enquanto o povo ucraniano é enviado à linha de frente para ser massacrado em uma guerra que poderia ter sido evitada simplesmente cumprindo os acordos de Minsk. Pergunta do entrevistador: o que levou o patriarca Bartolomeu de Constantinopla a conceder a autocefalia à nova igreja na Ucrânia? Temos a sensação de que ele seguiu ordens do Departamento de Estado americano, ou da CIA. Resposta de Monsenhor Viganò. O patriarca Bartolomeu de Constantinopla é amplamente conhecido por estar totalmente alinhado com a ONU e a elite globalista. Não é por acaso que mantém excelentes relações com Jorge Mário Bergoglio. Sabemos muito bem que a sede de Constantinopla há muito tempo está nas mãos da maçonaria. Tanto o patriarca Atenágoras quanto o seu predecessor Meletios Metaxakis receberam o grau 33 do rito escocês antigo e aceito, e em círculos maçônicos há rumores persistentes de que até mesmo João 23, quando era núncio apostólico em Istambul, teria sido afiliado a uma loja maçônica. Não me surpreende, portanto, que Bartolomeu, obedecendo às ordens do Estado Profundo, que controla o Departamento de Estado americano e a CIA, tenha reconhecido a autocefalia da Igreja Ortodoxa Ucraniana, não por razões canônicas, mas políticas, exatamente pela mesma razão que Paulo VI, em 1964, suprimiu em chave ecumênica o Patriarcado Latino de Constantinopla, erguido em 1205. Lembro que, em 3 de novembro de 2009, o então presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, reuniu-se com o patriarca Bartolomeu I para discutir a proteção do meio ambiente e promover a reabertura da Escola Teológica Ecumênica de Halki, na Turquia, após tentativas fracassadas nos anos 1990 por Madeleine Albright e Bill Clinton. Se entendi corretamente a dinâmica interna da ortodoxia, a Igreja Russa representa, por assim dizer, a ala tradicionalista da estrutura ortodoxa, enquanto a Igreja de Constantinopla é progressista, infiltrada pela maçonaria, manipulada pelo Estado Profundo e favorável ao diálogo interreligioso e até mesmo à ideologia ambientalista. É como ver a versão fanariota do Vaticano de Bergoglio. Ressalto que o movimento ecumênico, voltado a preparar o advento da religião da humanidade, promovida pela maçonaria, começou no século XIX com os protestantes e, como tal, foi severamente condenado pelos pontífices romanos até o Concílio Vaticano II. Depois, expandiu-se para a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa nos anos 1960, aproveitando-se de maçons infiltrados no topo de suas respectivas hierarquias. E quando falamos de maçonaria, falamos da elite globalista e da nova ordem mundial. Pergunta do entrevistador: qual é sua posição em relação à operação militar especial? Resposta de Monsenhor Viganò: creio que cada um de nós pode compreender o que aconteceu na Ucrânia nos últimos anos, simplesmente com base nos fatos. É fato que a OTAN havia se comprometido a não se expandir para o leste. É fato que a revolução de Euromaidan foi realizada com o apoio do Estado Profundo americano, particularmente de Victoria Nuland e seus cúmplices. É fato que o protocolo de Minsk não foi respeitado, e ouvimos líderes importantes, como a ex-chanceler Angela Merkel e o ex-presidente francês François Hollande, admitirem que o objetivo desse acordo era dar tempo à Ucrânia para se armar. É fato que, às vésperas da operação militar especial, a Federação Russa exigiu o respeito à independência de Lugansk e Donetsk, junto com a autonomia de Donbass. Se o presidente Vladimir Putin decidiu defender os falantes de russo das repetidas e contínuas agressões do governo de Kiev, certamente isso não aconteceu de forma imprevista. Pelo contrário, parece-me claro que era exatamente o que a OTAN queria obter, depois de mais de uma década de provocações. A Rússia agiu em legítima defesa, diante de um regime ucraniano que, financiado e armado pelo Ocidente, perseguiu sua própria população, promoveu o neonazismo e serviu como peão no tabuleiro geopolítico contra Moscou. Enquanto isso, o verdadeiro objetivo do Estado Profundo, enfraquecer a Rússia, dividir a ortodoxia
e consolidar a hegemonia globalista fica cada vez mais evidente. A história julgará quem, nesta crise, defendeu a verdade e a justiça, e quem, em vez disso, serviu aos interesses de uma elite que não conhece pátria nem moral. Pergunta do entrevistador. Segundo o senhor, quem provocou a guerra na Ucrânia? Resposta de Monsenhor Viganò. A guerra na Ucrânia foi planejada desde a Revolução Colorida, de 2014, na qual nem mesmo o auto-intitulado filantropo George Soros esteve alheio, junto com toda a cabala globalista. Os que queriam a guerra tinham, por um lado, que substituir a Federação Russa no fornecimento de energia para a maioria dos países europeus, para então assumir o controle deles com uma escandalosa operação de especulação. O custo do gás, agora fornecido pelos Estados Unidos, é enormemente superior ao preço praticado antes de fevereiro de 2022. Mas isso servia para alcançar dois objetivos paralelos. O primeiro era impedir uma aliança entre as nações europeias e a Federação Russa, balcanizando-a e tentando isolá-la através de mudanças de regime e revoluções coloridas, como ocorreu na Ucrânia e como se tentou fazer na Geórgia. Esse primeiro objetivo fracassou, assim como a tentativa de derrubar o presidente Putin. Pelo contrário, estamos testemunhando o estabelecimento de um mundo multipolar, como demonstram os BRICS, onde a desdolarização está encurralando os Estados Unidos. O segundo objetivo era destruir a estrutura econômica europeia, não apenas em chave anti-russa, para fazer com que as sanções se voltassem principalmente contra os países da União Europeia, enfraquecendo-os e forçando-os a aceitar a chamada transição verde, baseada na fraude das mudanças climáticas. Para isso, após os ensaios com a farsa pandêmica dos 2 anos anteriores, era necessário ter na Casa Branca um fantoche do Estado Profundo. Por isso foi preciso derrubar o presidente Donald Trump através de fraude eleitoral. Joe Biden, além de ser chantageável por seus próprios escândalos e os de seu filho, tinha todo o interesse em esconder seu envolvimento nos laboratórios biológicos ucranianos e possivelmente nos horrores do tráfico de crianças para alimentar o lobby pedófilo internacional. Isso foi possível graças a um verdadeiro golpe de Estado global, executado com a cooperação de vários governos, cujos líderes são significativamente emissários do Fórum Econômico Mundial e outros organismos privados supranacionais, todos administrados por uma cúpula identificável de governantes subversivos sem legitimidade popular, apoiados por grupos financeiros igualmente identificáveis. Os povos do Ocidente, com raras exceções, são reféns de governantes vendidos à elite globalista, cujo objetivo é estabelecer uma sinarquia totalitária como prelúdio para o reino do anticristo. Daí, entendemos também o ódio a Deus, à religião, à família e à vida. Pergunta do entrevistador. Anteriormente, o senhor prestou serviço nos Estados Unidos. Qual é sua impressão sobre este país? Resposta de Monsenhor Viganò. Os Estados Unidos são uma nação relativamente jovem se comparados aos milênios de história de outros países. Isso traz duas considerações, uma positiva e outra negativa. A positiva é que há certa ingenuidade na consciência do povo americano que ainda está essencialmente ligado aos valores, eu não os chamaria de princípios, tradicionais, a família, a pátria, a religião. A negativa é que a ausência de uma sólida herança espiritual e cultural muitas vezes é preenchida por um pensamento sem identidade, propenso a se contaminar pela ideologia liberal e maçônica que domina as classes dirigentes, especialmente a esquerda democrata. Além disso, há uma certa convicção de que os Estados Unidos são, de alguma forma, a polícia do mundo, o que entra em conflito com a soberania legítima de outras nações. A atual crise econômica e política, provocada pelo golpe do Estado Profundo, pode ajudar os americanos a perceberem a necessidade de uma profunda reforma interna. Essa reforma certamente será possível se o presidente Donald Trump for reeleito e puder libertar essa grande nação, integrando-a à aliança multipolar dos povos.
Mais uma vez, a autoridade deve voltar a ser um serviço à comunidade para o bem comum e não um instrumento para centralizar um poder subversivo que ninguém elegeu e ninguém deseja. Pergunta do entrevistador: qual é o princípio ético mais relevante dos Estados Unidos? Resposta de Monsenhor Viganò: esta é uma pergunta simples e complexa ao mesmo tempo. Eu diria que o princípio ético dos Estados Unidos está fortemente influenciado pela mentalidade protestante que se estabeleceu na América no século XIX, graças, como eu disse, ao poder da maçonaria. Os católicos americanos, e imagino que também os ortodoxos, se acostumaram a viver com essa ideia, que se traduz em uma primazia da ação e do sucesso empresarial sobre o pensamento filosófico e a cultura não monetizável. Na mentalidade protestante, o sucesso econômico é um sinal de predestinação, o que acaba legitimando, como de fato legitimou, até mesmo a opressão aos mais fracos, considerados perdedores, losers, e, como tais, não predestinados por Deus à salvação. Não é por acaso que a riqueza se concentra nas mãos dos VASP, brancos, anglo-saxões e protestantes, e que muitos imigrantes, como irlandeses e italianos, sempre ocuparam posições marginais. Essa tendência se inverteu nos anos 1950, durante o glorioso pontificado de Pio XII, quando o catolicismo americano viveu um importante renascimento e as conversões à Igreja de Roma aumentaram significativamente. Infelizmente, esse período terminou com o Concílio Vaticano II, que, de certa forma, representou, pelo menos, uma protestantização parcial dos católicos e deu origem àquela nefasta aliança entre o Estado Profundo americano e a Igreja Profunda, da qual fazem parte figuras políticas como Joe Biden, Nancy Pelosi e John Kerry, além de personalidades eclesiásticas, como o ex-cardeal McCarrick, cujos herdeiros ainda ocupam posições de destaque nas instituições da Igreja. É preciso reconhecer que a apostasia da Igreja Bergogliana abriu os olhos de muitos fiéis. Hoje, nos Estados Unidos, estamos testemunhando o despertar de muitos católicos que se identificam com a fé tradicional, justamente no momento em que são alvo de uma perseguição conjunta da Igreja Profunda e do Estado Profundo, a ponto de o FBI monitorá-los como terroristas domésticos. A situação da Igreja Russa na Ucrânia é, de certa forma, um reflexo, ainda que muito mais grave, do que acabei de descrever. Pergunta do entrevistador: o que leva os políticos americanos a iniciarem guerras pelo mundo? Síria, Líbia, Iraque, Iugoslávia, Ucrânia? Resposta de Monsenhor Viganò: como eu disse, são figuras políticas ligadas ao Estado Profundo, que se infiltraram em todas as instituições governamentais e na mídia. Seu poder é imenso, assim como seus recursos financeiros, já que são financiados por grupos de investimento poderosíssimos, como BlackRock e Vanguard, controlados por um pequeno número de famílias Ashkenazi, como o próprio Zelensky. Seu objetivo é o poder, já que eles próprios criam e controlam o dinheiro. Um poder que precisa se tornar global, como vemos acontecer hoje, e que, para se concretizar na nova ordem mundial, exige necessariamente a destruição do cristianismo, inclusive do protestantismo. Existe também uma aliança entre o poder ideológico e o poder econômico, ou seja, entre aqueles que querem dominar o mundo para estabelecer uma tirania sinárquica e aqueles que têm como objetivo apenas o lucro. É por isso que as guerras promovidas pelos Estados Unidos e pela OTAN ao longo do século XX e deste século foram planejadas visando a um governo mundial único e a supressão das soberanias nacionais, mas apoiadas por quem via e vê nesses conflitos enormes oportunidades para enriquecer e enfraquecer outros estados. As denúncias dos parlamentares ucranianos sobre a corrupção do governo de Kiev e o enriquecimento pessoal de seus membros, que continuam recebendo quantias exorbitantes do comércio de armas
e de outras atividades ilícitas mostram que aqueles que ocupam posições de poder nas nações ocidentais têm um gravíssimo conflito de interesses, em vez de proteger seus cidadãos. Pergunta do entrevistador: Os Estados Unidos são um império do bem? Resposta de Monsenhor Viganò: Não acredito que existam nações hoje que possam reivindicar este título, e certamente não os Estados Unidos, enquanto permanecerem reféns dos subversivos do Estado profundo, da ideologia woke, da teoria LGBTQ e de todas as aberrações que conhecemos. É claro que qualquer nação, sendo composta por pessoas que podem ser boas e orientadas para o bem, pode ser usada pela providência de Deus para seus planos. Até mesmo o Império Romano, que perseguia os cristãos, criou com suas conquistas as pré-condições para a propagação do Evangelho por todo o mundo. Mas essa tarefa não é prerrogativa exclusiva de uma nação. A Federação Russa, por exemplo, se posiciona neste momento como uma represa do Great Reset, pelo menos por se opor à perversão da moral e à corrupção de povos impulsionados pela ideologia globalista. Parece-me desejável que essa oposição comum à nova ordem mundial seja enfrentada não pela centralização do poder e pela redução dos próprios aliados a vassalos ou colônias, como faz a OTAN, mas pela redescoberta da importância da soberania nacional, da herança cristã comum, do patrimônio comum de cultura e civilização que a fé em Jesus Cristo fomentou e fertilizou ao longo de 2000 anos. Se os povos reconhecerem Jesus Cristo como seu rei, se as leis das nações estiverem em conformidade com os mandamentos de Deus e a lei natural inscrita no coração de cada pessoa, eles não precisarão se anular ou afirmar seu poder sobre os outros. A ordem cristã, independentemente do sistema de governo que os cidadãos escolherem para si, é a única que salvaguarda o bem comum de todos os povos, trazendo-lhes a luz do Deus verdadeiro. Por outro lado, o chamado Estado laico provou ser uma fraude, marginalizando o cristianismo da sociedade e substituindo-o pela religião globalista do ambientalismo, da cultura do cancelamento, da substituição étnica e da ditadura da saúde. Acredito que essa seja a abordagem multipolar a qual o presidente Putin frequentemente se refere: respeitar a identidade e as liberdades dos povos, unidos por sua herança cristã comum. Pergunta do entrevistador: Parece que ninguém mais tenta evitar o pecado. O pecado está se tornando normal no mundo de hoje? Poderia dar alguns exemplos? Resposta de Monsenhor Viganò: Evitar o pecado implica reconhecer uma norma moral transcendente e, consequentemente, um legislador divino. Em essência, significa conduzir a vida privada e pública dentro do âmbito da ordem sobrenatural que Deus estabeleceu. Durante 2 séculos, os estados se recusaram a reconhecer publicamente o senhorio de Cristo sobre as sociedades. O Ocidente cristão teve que enfrentar um processo de secularização que envolveu e de fato viu como protagonista aquela igreja profunda que se infiltrou na Igreja Católica até o topo. Com o Concílio Vaticano II, essencialmente apagou a doutrina da realeza social de Nosso Senhor, reduzindo a prática da fé a uma questão privada, como já havia ocorrido 4 séculos antes com a heresia protestante. Essa secularização levou à ruptura da ordem social que permitia aos fiéis e aos cidadãos viver de acordo com os mandamentos, e assim fomentou a disseminação da imoralidade, do pecado e da corrupção. Porque, onde o Estado não protege a moralidade pública e, na verdade, promove tudo o que é contrário à lei de Deus e à natureza, é extremamente difícil permanecer fiel à prática religiosa. E esta é a demonstração definitiva de que a secularização da sociedade não teve como objetivo garantir liberdade às religiões não cristãs, mas sim romper a ordem social e apagar qualquer herança cristã, não apenas da lei, mas também da vida cotidiana. Pergunta do entrevistador: Qualquer divisão na igreja afasta as pessoas de Deus. A agenda LGBTQ
e a legitimação de tudo que antes era considerado pecado tem um efeito prejudicial. Responde Monsenhor Viganò. Não há dúvida de que as divisões são obra do diabo, príncipe da revolução e do caos. A Santa Igreja, como sabemos e cremos, é una, isto é, única, assim como a arca que Cristo colocou na terra para a salvação da humanidade é única. Se o corpo eclesial sofre as feridas da divisão e do cisma, é porque o inimigo da humanidade, Satanás, quer arrastar consigo o maior número possível de almas para a condenação eterna. Separar-se da Santa Igreja significa abandonar a família sobrenatural na qual fomos concebidos na graça, acreditando que podemos nos defender com meios humanos do ataque furioso do inimigo. Significa acreditar que podemos renunciar à verdade do Pai Eterno, encarnado no Filho Divino e vivificado pelo Espírito Santo. Mas este é um grave pecado de orgulho que nos torna ainda mais fracos na resistência ao mal. Pergunta do entrevistador. Na Alemanha havia um lema: Alemanha acima de tudo. Na Ucrânia, a Ucrânia está além de tudo. O senhor não acha que há muitas semelhanças? Por que o Ocidente apoia os nacionalistas ucranianos? Responde Monsenhor Viganò. Deutschland über alles era uma frase patriótica do hino do Império Habsburgo, da qual o nacionalsocialismo posteriormente se apropriou em um tom ultranacionalista, apropriado àquela herança protestante que observamos anteriormente, que coloca o Estado acima de tudo. Mas enquanto o Império Austro-Húngaro, apesar de católico, reconhecia a liberdade dos povos e culturas que o compunham, de acordo com os princípios cristãos de boa governança, o totalitarismo nazista visava a criar as bases ideológicas que legitimariam uma supremacia étnica, a da raça ariana, além dos povos. Essa visão, após décadas de deplorar os excessos do nazismo, está de volta à moda em um tom ainda mais destrutivo. Atribui superioridade moral à religião globalista, à ideologia woke, à cultura do cancelamento, considerando tudo o que não se conforma aos preceitos dessa ideologia totalitária como herético, e aqueles que não se conformam a ela como indignos de fazer parte de uma sociedade civilizada. Não deveria ser surpreendente que os principais teóricos dessa ideologia estejam culturalmente ligados e, em alguns casos, até por parentesco aos ideólogos do nazismo. Por exemplo, Adolf Heusinger, chefe da Operationsabteilung a partir de 1940 e que ajudou Hitler a planejar as invasões da Polônia, Noruega, Dinamarca e França, serviu como presidente do Comitê da OTAN em Washington de 1961 a 1964. E o mais desconcertante é que essa releitura dos princípios neonazistas seja apoiada e financiada pelo mundo asquenazista, cujos expoentes incluem numerosos líderes políticos e figuras proeminentes do globalismo, com a contribuição de movimentos neoconversionistas presentes principalmente nos Estados Unidos e ligados ao Estado Profundo americano. Pergunta do entrevistador: o que os políticos devem considerar ao tomar decisões em nosso tempo? Em que devem basear suas decisões? Resposta de Monsenhor Viganò: o papel dos políticos, ontem como hoje, é comprometer-se com a boa governança e defender seus concidadãos contra o golpe de Estado globalista. Todos os políticos, de todas as nações, são chamados a isso, sem distinção, mas particularmente aqueles que são reféns da elite subversiva da nova ordem mundial. Eles devem se perguntar: o que direi a Cristo quando estiver diante dele para ser julgado? É necessário, venho repetindo isso há muito tempo, que se forme uma aliança antiglobalista, que una todos os povos, com seus líderes, em uma ação de oposição e resistência ao estabelecimento da nova ordem mundial, do Great Reset, da Agenda 2030 e seus pontos programáticos. Essa aliança deve ter como objetivo denunciar o golpe de Estado global e seus perpetradores, a reapropriação da soberania nacional, incluindo a soberania monetária, e o boicote sistemático a tudo o que corrói as liberdades individuais, impondo modelos e estilos de vida destrutivos.
É essencial pôr fim à loucura de gênero, à corrupção infantil, à dissolução da família, à eliminação da civilização cristã e à escravização de indivíduos. É igualmente essencial que aqueles que governam o Estado não sejam chantageados por lobbies financeiros ou grupos de poder mais ou menos ocultos, punindo com leis severas os conflitos de interesse que tornam possível a traição ao povo. Na minha opinião, esta aliança seria uma excelente base para restaurar a paz às nações hoje dilaceradas por conflitos provocados pela elite globalista, e poderia também unir nesta batalha pela verdade e pela liberdade os líderes políticos de países cujos governos hoje se declaram inimigos da Federação Russa e seus aliados. Pergunta do entrevistador: por que a humanidade, ao longo de sua história, não aprendeu a viver sem guerras? Resposta de Monsenhor Viganò: a humanidade poderia e desejaria viver sem guerras. O colapso do apoio popular aos líderes belicistas da OTAN e as centenas de manifestações anti-guerra na Ucrânia, entre outros lugares, que ocorrem em muitos estados europeus, são prova disso. Mas, enquanto a guerra for considerada um instrumento não para restaurar a justiça ou se defender de ataques, já que neste caso seria legítima, mas para impor aos seus cidadãos um modelo distópico de sociedade tirânica, com vistas à nova ordem mundial, nenhum de nós poderá escapar dela e todos seremos suas vítimas. Repito, a eliminação da elite globalista subversiva é essencial para a coexistência pacífica entre os povos. O presidente Donald Trump também disse isso recentemente, e me parece que tal declaração torna-o um interlocutor privilegiado do presidente Putin para abrir uma mesa de paz cujo objetivo principal é expulsar dos governos nacionais e das organizações supranacionais os emissários do Estado Profundo e do Fórum Econômico Mundial, que são uma emanação perigosa do Estado Profundo. Pergunta do entrevistador. A última. Nosso programa será visto tanto na Rússia quanto na Ucrânia. O que o senhor poderia dizer para concluir? Resposta de Monsenhor Viganò: como bispo e sucessor dos apóstolos, dirijo-me aos russos e ucranianos em nome de Jesus Cristo, Rei e da Santíssima Mãe de Deus, auxílio dos cristãos. Rezem com fé, neste período abençoado em que celebramos os santos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Salvador, para implorar a paz. Uma paz que só pode vir de Cristo, o Príncipe da Paz. Estejam cientes de que a ameaça que paira sobre o mundo vem do abandono dos mandamentos de Deus, da rebelião contra a lei eterna, querida pelo Senhor para o nosso bem e para a nossa salvação eterna. O Senhor disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Rezem com confiança, queridos irmãos e irmãs em Cristo. Rezem a Rainha da Paz, para que interceda diante do trono de Deus e implore para todos nós a verdadeira paz. Paz Christi in regno Christi. A paz de Cristo no reino de Cristo. Rezem para que o Espírito Santo, o Paráclito, inspire sentimentos de verdade e justiça nos governantes de todas as nações, levando-os a um salto de dignidade e lealdade para com os seus concidadãos, induzindo-os a libertarem-se da sujeição a poderes que ninguém quer, que ninguém elegeu e cujo único propósito é afastar Cristo do mundo e prejudicar as almas que ele redimiu com seu próprio sangue. Rezem para que o Senhor suscite entre vocês líderes honestos e corajosos que tenham a peito o bem comum e não os interesses de conspiradores. Mas, acima de tudo, queridos amigos, comecem por vocês mesmos. Deixem que o Senhor reine acima de tudo nos seus corações, nas suas famílias, nas suas comunidades. Permaneçam na graça de Deus, pois ninguém jamais poderá tirar a amizade de vocês com o Senhor, que é o único bem supremo e que em todas as adversidades jamais lhes deixará faltar o seu santo auxílio. Jesus Cristo disse: sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. João 15:14. Eis que na obediência ao Evangelho está o segredo para que a paz
reine em seus corações e na sociedade. Que o Senhor os abençoe a todos. E assim termina essa entrevista que deu Monsenhor Viganò ao meio de comunicação russo. Se você gostou do vídeo, compartilhe-o. E, por favor, deixe o seu comentário. O que você achou das manifestações do arcebispo Viganò sobre o problema Rússia-Ucrânia? Obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.